Bom dia, irmãos, e a paz do Senhor a todos. Desde já eu quero ser grato a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de podermos juntos, mais uma vez, aprendermos mais da palavra do Senhor. Amém? Irmãos, chegamos no final do trimestre de 2020, na aula de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. E eu quero aqui, irmãos, fazer uma observação a respeito do que estamos enfrentando nesses dias, essa epidemia, essa pandemia, devido a esse vírus aí, irmãos, o Covid-19, e pelo Ministério da Saúde, estamos aí em quarentena, né, segundo a orientação deles. E não podemos deixar, irmãos, de falar a palavra do Senhor, não podemos deixar de pregar, não podemos deixar de demonstrar a nossa fé. E a ferramenta que temos, irmãos, nesse momento é a internet, né? Está aí os canais que podemos acompanhar, ouvir a palavra do Senhor, louvar ao Senhor. E nós temos que usar assim, irmãos. O Evangelho precisa continuar sendo propagado. Amém? Por isso, irmãos, eu peço desde já encarecidamente que os irmãos não se esqueçam, os irmãos, aqueles que estão assistindo, estão sendo beneficiados por essa videoaula, irmãos, que você não se esqueça de se inscrever aí embaixo na descrição do vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificações para que cada vez que eu postar um vídeo você seja alcançado pelos vídeos que vão ser postados posteriormente, amém? E também não deixe de dar o famoso joinha, irmãos, o like aí também na descrição do vídeo, tá ok? Propague esse canal, propague a palavra de Deus, e eu espero, irmãos, que esses vídeos venham servir de benefício para você que também é professor de escola dominical, você que é líder, você que é pregador, e que venha ser de enriquecimento ministerial para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? A lição de número 13, irmãos, o novo homem em Jesus Cristo, né? E a gente está concluindo esta primeira revista do primeiro trimestre de 2020, que tem por título A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Quero aqui fazer, irmãos, um pequeno resumo do que aprendemos nesse trimestre. Aprendemos sobre Adão, o primeiro homem, a criação de Eva, a primeira mulher, a natureza do ser humano, os atributos do ser humano, a unidade da raça humana, a sexualidade humana, a queda do ser humano, o início da civilização humana, o primeiro projeto de globalismo, só o Evangelho muda a cultura humana, o homem do pecado, Jesus, o homem perfeito, e hoje vamos estudar o novo homem em Jesus Cristo. Lembrando, irmãos, que começamos a primeira lição desse primeiro trimestre, Adão, o primeiro homem, estamos finalizando com o novo homem Jesus Cristo, ou seja, aquele Adão, irmãos, pecou lá no Éden, foi expulso do jardim, mas Deus lhe havia feito promessas a respeito da salvação. E concluímos com esse novo homem Jesus Cristo, ou seja, aquele que alcançou pela fé a salvação e foi chamado Filho de Deus através de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Amém? E aguarde que no final dessa videoaula vou apresentar aos irmãos, talvez alguns já sabem qual vai ser a próxima revista do segundo trimestre de 2020, mas para aqueles que não sabem, vão conhecer qual vai ser a nova revista. Amém? O novo homem Jesus Cristo, o texto áureo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Quero aqui, irmão, através desse texto áureo, fazer uma observação. Que o cristão de hoje, irmão, ele não pode ser o mesmo cristão de 20 anos atrás. Ou seja, tem que crescer a cada dia, crescer na graça e no conhecimento. Amém, irmãos? Crescer, amadurecer, não sermos imaturos, né? Hoje o que vemos, infelizmente, irmãos, por aí, muitos excessos é devido à imaturidade, devido à falta de crescimento, devido à falta de humildade em querer aprender e crescer a cada dia mais para servir melhor, ser um cristão melhor.
ser um bom ensinador da palavra de Deus, porque assim, irmãos, quando Deus nos promete algo, não significa que a gente vai ficar de braço cruzado esperando se cumprir a promessa, não. Nós vamos correr atrás, né? Por exemplo, alguém que tem a promessa de ser um pregador da palavra de Deus, ele não vai ficar de braço cruzado esperando uma luz vir na mente dele iluminar como ele deve pregar, o que ele deve ensinar, o que ele deve falar. Cabe-nos, a nós, aperfeiçoar o dom de Deus que há em nós, como a palavra de Deus diz. Amém? Verdade prática. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe, irmão, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 16. Acompanhe a leitura bíblica, irmãos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, irmãos. Olha o texto áureo da Bíblia, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por isso. Introdução. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Uma pergunta, irmãos. Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Então, irmãos, o que vamos estudar nessa aula, nesta última aula do primeiro trimestre de 2020, irmãos, nada mais, nada menos que uma das matérias que está em pauta na teologia sistemática, que fala sobre a salvação.
que é a soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. E através disso, irmãos, nesse contexto, vamos ver que nada que o homem faça, mesmo que ele se autoflagele, mesmo que ele se isole, mesmo que ele viva como monges dentro de um monastério, em jejuns constantes, nada, mesmo que no contexto humano haja alguma boa obra, nada disso, irmãos, faz com que ele seja salvo perante Deus. Ou seja, nada do que o homem faça, por mais que aos nossos olhos seja uma boa obra, nada disso nos justifica perante Deus. E vamos ver que a nossa justiça perante Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Vamos ver o que é esse novo nascimento, que também, irmãos, é a regeneração. Vamos ver o que é a justificação, porque o novo nascimento e a regeneração são sinônimos. Justificação e santificação e glorificação do novo homem em Cristo. O tópico do número 1, irmãos, vai falar sobre o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Veja, irmãos, que no diálogo que Jesus Cristo tem com Nicodemos, irmãos, que era príncipe, era um fariseu, doutor da lei, irmãos. E só a título de conhecimento, irmãos, a respeito do fariseu, irmãos, quem foram os fariseus? Quem era essa classe religiosa? Para que você entenda um pouco desse contexto histórico, os fariseus, irmãos, na época de Jesus Cristo, segundo os historiadores, havia aproximadamente 6.000 fariseus, 6.000 fariseus. E quando eles surgiram? Eles surgiram por volta de 200 anos antes de Cristo. E, na verdade, irmão, eles surgiram por uma boa causa. E qual que era a intenção? E qual que era a luta dos fariseus? Como que eles surgem no contexto histórico? Veja que o povo de Deus, irmãos, para ser mais preciso, o povo de Judá, passou aproximadamente 70 anos no cativeiro babilônico. E Deus queria, através desses 70 anos, através desse cativeiro, expurgar do povo a idolatria. Porque o povo, irmão, deu muito trabalho com a idolatria. Muito trabalho. Deus queria tirar isso do meio do seu povo. E fez o que? Enviou o povo, irmãos, dentro do centro idólatra da época, que era a Babilônia, que naqueles dias havia aproximadamente 2.000 deuses diferentes na Babilônia. E Deus queria de alguma forma expurgar isso do povo, tirar isso do povo, fazendo com que eles vivessem longe da sua nação e aprendessem a viver sem idolatria, sabendo que são dependentes de um único Deus e devem adorar o único Deus. E assim foi feito, irmãos. Quando eles saem da Babilônia e de alguma forma uns deixam para trás a idolatria, enfim, mais para frente vem Alexandre o Grande. Nessa época Alexandre o Grande já era morto, mas para quem sabe da história, os 4 generais que ladeavam Alexandre o Grande assumiram esse posto, e o que estava na época tinha o intento de continuar aquilo que Alexandre o Grande vinha fazendo, irmãos. Qual que era a intenção de Alexandre o Grande quando conquistava uma nação, quando conquistava um país? O que ele queria fazer? Ele queria introduzir, injetar naquela nação a cultura helenística. E o que era a cultura helenística? Era a cultura grega. E dentro, irmãos, desse pacote da cultura grega, tinham seus costumes, a idolatria, enfim, irmãos. E os irmãos sabem, muitos sabem que, de certa forma, a cultura grega é meia promíscua. E eles queriam introduzir isso lá, irmãos, em Jerusalém. E
para vocês que estudam o período interbíblico, o que é o período interbíblico? É aquele tempo que entre Malaquias e Mateus houve um período ali, que para quem sabe nas Bíblias antigas tinha até páginas em branco, mas houve um período ali, tem um contexto, tem todo um contexto histórico ali. E muitos desses grupos se levantou contra essa forma de se pensar da helenização, ou seja, muitos se levantou contra essa cultura, que não aceitavam, porque dentro dessa cultura havia também idolatria, e os fariseus foi um deles. Então houve muitos blocos de resistência, e os fariseus eram um desses blocos de resistência contra esse tipo de cultura, contra esse estilo de vida, porque eles adoravam um único Deus, como a Bíblia nos ensina. E eles batiam de frente com isso, então a intenção era boa, muito boa. E o que significa a palavra fariseu? Fariseu em grego, irmãos, é farisaion, que significa os segregados e separados. Então eles eram separados, eles não queriam estar dentro desse mesmo contexto da cultura helênica, estavam fora disso. Então, irmãos, a intenção foi até boa, foi muito boa a intenção, porém, depois, o que aconteceu? Eles se tornaram santarrões demais, né? E além de santarrões, se tornaram hipócritas, e por muitas vezes, muitos episódios, Jesus teve que debater e enfrentá-los cara a cara, devido à sua hipocrisia, porque eles demonstravam uma fé exterior para que os outros vissem, mas Jesus por muitas vezes disse: vocês são sepulcros caiados, por fora é bonito e por dentro está cheio de podridão e morte, né? Mas até então a intenção era boa. Só para que vocês entendam da onde surgiu aí o Nicodemos, da onde ele fazia parte, quem eram os fariseus. Eles também tinham muito apreço pela palavra de Deus, muitos deles eram doutores. E Nicodemos aqui, irmãos, no texto que agora acabamos de ler, na leitura bíblica em classe, ele se destacava, ele era um dos príncipes. E perceba que parece que ele é uma espécie de discípulo de Cristo secreto, porque ele vai à noite, o texto bíblico diz, que ele foi à noite ter com Jesus. E foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. E Jesus vai fazer uma pergunta para ele, irmão, que parece que é o beabá, né? Parece que é até uma matéria infantil, irmãos, porque ele era mestre. Olha a pergunta que Jesus faz para ele. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos pergunta: como pode o homem velho nascer de novo? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha a pergunta, irmão, que Nicodemos, um dos príncipes ali dos judeus, fariseu, doutor da lei, vai fazer para Jesus, irmãos. Será que o homem vai poder retornar ao ventre de sua mãe? Um conhecedor da palavra de Deus, irmãos, faz essa pergunta a Jesus. A pergunta de Jesus era intencional. E Jesus queria mostrar para ele o que é esse novo nascimento, o que é essa nova criatura, o que o homem tem que fazer para estar na família de Deus e ser beneficiado com essa salvação. Vamos continuar, irmãos. O subtópico 1 do tópico 1 diz assim: nascido não do sangue e nem da carne. E no prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem de sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Irmãos, note uma coisa aqui.
que esse novo nascimento, essa regeneração, é algo espiritual, não é carnal, não é do sangue. É algo que vem da água e do espírito, é algo espiritual. E nesse contexto, irmãos, eu quero aqui fazer uma observação. Há um debate que dura séculos e séculos, desde o século IV em diante, a respeito do calvinismo e arminianismo. E o que essas duas correntes teológicas, irmãos, dizem a respeito da soteriologia, a respeito da salvação? Em resumo, o calvinismo, que vem de João Calvino, qual que é a posição dele a respeito da salvação? Em que Deus já determinou aqueles que seriam salvos e aqueles que não seriam salvos. E uma vez salvo, salvo para sempre. E se você está na posição de salvo, você não pode cair de novo, né? Só que o mais agravante aí é que, na visão dele e dos que defendem essa posição, Deus também já decretou alguns para a condenação. E qual que é a posição arminiana? A posição arminiana é que o homem ouve a palavra de Deus, ouve o Evangelho, e através de ouvir a palavra, cria-se uma fé nele, ao qual ele, como diz a palavra, assume essa fé publicamente e confessa que Jesus é o Senhor de sua vida, e ele pode alcançar a salvação. Ou seja, está no contexto do livre-arbítrio, né? A liberdade de escolha. E ele pode sim, segundo Armínio e aqueles que defendem essa corrente, ele pode sim perder a salvação no que tange ao que, irmãos? No caminhar da sua vida cristã. Ele pode de alguma maneira pecar e cair e não se reconciliar com Deus e pode sim perder. Dentro dessas duas posições, existem dois termos técnicos na teologia, que é o que? É o monergismo e o sinergismo. O que o monergismo diz, irmãos? Que toda atividade em favor da salvação vem de Deus. Sendo assim, Deus decretou uns para a salvação e outros para a perdição. Veja só, irmãos. Lógico que esse é o ponto de vista calvinista, o monergismo. Que Deus decretou uns para a salvação e já decretou também uns para a perdição, né? E vamos ver agora o sinergismo, irmãos. E o que é o sinergismo? O que significa? Deus tomou a decisão para nos salvar. Deus tomou a decisão para nos salvar. E quem busca o homem em primeiro plano, quem que é, irmãos, que busca o homem? É Deus que dá a oportunidade. Por exemplo, no Éden, quando o homem havia pecado, quando o homem havia caído, quando Deus vai visitar o homem depois da queda, quem que procura? Quem? É Deus que procura o homem e o homem que procura Deus. Vamos ler o texto? Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 8 e versículo 9. Que diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Veja, que é Deus quem dá a oportunidade, irmão. Deus que sempre vai dar oportunidade para o homem. O homem é falho, o homem é pecador. E Deus, na sua presciência, na sua infinita misericórdia, irmãos, Ele atua e interfere no livre-arbítrio no homem, na sua presciência, na sua misericórdia, para dar oportunidade para o homem. E cabe a este responder de maneira positiva ou negativa a oportunidade que Deus está lhe dando. Amém? Então, quem procura, irmãos? Quem? É Deus quem procura, é Deus que quer dar oportunidade. Eu quero aqui abrir um parênteses
e dizer nessa videoaula que você que está aí me ouvindo, Deus é quem procura. E quem sabe essa é a oportunidade, ou mais uma oportunidade que Deus está lhe concedendo de você mesmo aí, se entregar a Cristo e viver em novidade de vida, ser uma nova criatura, pertencer à família de Deus. Amém? E como, irmãos, que isso é aderido às nossas vidas? Através da pregação da palavra de Deus. Vamos ler um texto aqui, vamos ler o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Olha só. Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então essa salvação vem através do quê? Da fé em ouvir a palavra do Senhor, o evangelho de Jesus Cristo. E uma palavra tão pequena, irmão, fé. O que nos é necessário para se salvar? Fé, termos fé. Que no grego é pistes, no hebraico é emuná e no latim é fide, ou seja, ter convicção, certeza daquilo que estamos ouvindo. Quero também ler um texto aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração creres, ter fé, será salvo. Amém? Vamos continuar, porque a gente tem muita coisa a discorrer sobre esse assunto, falando ainda sobre o novo nascimento do novo homem, que também está no contexto da regeneração. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo gênese, ou seja, um novo recomeço. A comunhão plena com o Pai Celestial. Em Romanos 8,16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E glória a Deus por isso. Ou seja, esse recomeço, esse novo Gênesis nos faz sermos participantes da família de Deus e somos tidos como filhos de Deus, nascidos de Deus. O subtópico 2 do tópico 1. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Esse plano de salvação, irmãos, está bem antes da fundação do mundo, ou seja, não é nada inédito. Antes do Gênesis, Deus já tinha tudo preparado. No livro do Apocalipse, capítulo 13, Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, não era nada inédito. Enquanto o inimigo pensava que estava acabando com os propósitos de Deus, Deus já havia, irmãos, desde a fundação do mundo, preparado essa salvação. Amém? Torna-se nova criatura em Cristo. E o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, irmão, ficaram para trás. Tudo se fez novo. Nova criatura, novo nascimento, novo homem.
regeneração. Em Gálatas capítulo 6, vamos ver aqui o que diz o texto bíblico. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Em Cristo Jesus, irmão, nem o que é circuncidado, nem o que é incircunciso, né? Não tem nada a ver. Ou seja, não tem virtude nenhuma, né? Ninguém pode se gloriar porque eu sou circuncidado, ou dizer eu não sou circuncidado, nada disso. Mas sim o ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e isso pela fé. Amém? Vamos lá. Nascido da água, o batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Vamos ler o que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 16, que diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E o que o batismo nas águas tipifica? Qual o significado, irmãos? Por exemplo, quando alguém é batizado, ele é imergido na água. Imergido, ele é mergulhado na água. E esse ato simboliza o que? A morte do velho homem. Quando ele sai da água, que é o ato da emersão, ele é emergido da água, tipifica o quê? Um novo nascimento em Cristo, irmãos. É isso que significa o batismo em águas. Detalhe, não adianta alguém tomar a atitude, eu quero me batizar, e não crer, vou me batizar para demonstrar que estou me batizando ou para agradar alguém. Esse batismo tem que ser feito de coração, crendo que Jesus Cristo é poderoso para nos tornar nova criatura e nos dar salvação. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Vamos ler o texto da epístola que foi direcionada a Tito. Tito, capítulo 3. E o versículo 5, irmãos, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não pelas coisas que fizemos, mas pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo que atua em nosso coração. Amém? Nascido do Espírito Santo é o subtópico 4 do tópico 1. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Vamos lá mais uma vez, irmãos. Só para confirmarmos. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Então, no texto que lemos, irmão, não se trata de uma ação religiosa, não se trata de uma posição religiosa. Não se trata nada disso, irmãos. Se trata de uma verdadeira mudança de vida, que vai ser um novo homem. Amém? Que é esse novo nascimento, essa regeneração. Coisa que Nicodemos não entendeu, sendo
doutor da lei, príncipe dos fariseus. Amém, irmãos? Tópico 2, a justificação do novo homem. A justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, no contexto de injustiça e pecado. Que o homem é pecador, irmãos. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. A justificação pela fé. E nesse ato judicial de Deus, irmãos, nessa justiça, no tribunal de Deus, no contexto de salvação, nós estamos em dívida com Deus, porque o pecado nos fez o quê? Termos uma dívida com Deus. Isso que nos ocasionou o pecado. E como que essa dívida ia ser paga? Somos devedores de Deus, irmão. Mediante o tribunal dele, temos a capacidade de pagar para Deus, mediante nossos atos, mediante talvez o sacrifício, mediante as nossas boas obras? Não, nada do que façamos nos justifica. Nada do que façamos nos justifica. Ou seja, estamos com saldo devedor perante Deus. Somos devedores, mortos em nossos delitos, em nosso pecado. E aonde a dívida foi paga? E quem pagou essa dívida, irmãos? Foi Cristo na cruz do Calvário. Essa dívida só pôde ser feita através de Cristo e na cruz. Porque nenhum de nós, nenhum homem, nem antes, nem agora, nem depois, tem a capacidade, por mais que as suas obras sejam boas, de ser justificado perante Deus e alcançar a salvação. Só podemos alcançar essa salvação olhando para a cruz de Cristo e crermos. Glória a Deus por isso. O subtópico 1 do tópico 2 diz a inutilidade da justiça humana. Nas nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Vamos ler aqui, Epístola aos Efésios, capítulo 2. Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. 8 e 9, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E glória a Deus por isso, irmão. Porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E isso não, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o que é a graça, irmão? O que significa a graça? É o favor imerecido. Nós não merecíamos essa graça. Nós não merecíamos essa salvação, esse presente de Deus. O que nós merecíamos? Mediante a dívida que tínhamos com Deus. A Bíblia diz que o quê? Que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, mediante essa dívida que tínhamos com Deus, o que nós merecíamos? Morrer. Mas essa graça, irmãos, que veio sobre nós através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos deu essa oportunidade de vida. Ou seja, aquele velho homem que merecia morrer agora, através do sacrifício de Cristo, através do novo nascimento, pela água e pelo Espírito, agora pode alcançar essa vida eterna. E glórias a Deus por isso. Vamos continuar aqui. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia, ou seja, as obras do homem, irmão, vamos ler esse texto aqui. Eu gosto muito desse texto de Isaías, livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, um dos profetas maiores. Livro do profeta Isaías. Vamos ver aqui, irmãos, Isaías. Capítulo 64, versículo 6. Diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Tá vendo aí, irmãos? Independente da boa obra que façamos, independente da boa ação que façamos para alguém ou para um grupo de pessoas,
Independente disso, irmãos, alguém pode se autoflagelar, alguém pode se trancar em um quarto, alguém pode fazer 4 dias de jejuns. Nada disso nos justifica perante Deus. E essa justiça, no contexto humano, para Deus são trapos de imundícia. E para você que não sabe, sabe o que significa trapos de imundícia no original, irmãos? Sabe o que significa? Significa, irmãos, os panos sujos que as mulheres usam no período menstrual. É isso que significa. A nossa justiça perante Deus, irmãos, são trapos de imundícia, ou seja, absorvente. Não serve para nada. É lixo. Nossa justiça perante Deus não serve para nada. A nossa justiça não paga a nossa dívida com Deus por causa do pecado. A nossa dívida com Deus só foi paga na cruz através de seu Filho, do seu único Filho. Amém, irmãos? É isso que significa. Martinho Lutero, irmãos, vocês sabem que foi o pioneiro da reforma protestante da igreja no século XVI. Martinho Lutero, antes disso, antes de descobrir essa salvação pela fé, ele vivia trancado no monastério, irmãos, isolado do mundo, se autoflagelando, se batendo a si mesmo, como num ato de remissão perante Deus, como se aquilo fosse expurgar os seus pecados em jejuns. Mas nada disso poderia pagar essa dívida, nada disso poderia ser um ato de justiça perante Deus, até que um dia ele leu, irmãos, o texto, vamos ver aqui, o texto da epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Entende, irmãos? Quando Martinho Lutero, irmão, entendeu esse texto, ele soube que nada do que ele fizesse, nenhuma obra que ele fizesse, nenhum sacrifício que ele fizesse com suas mãos, nada disso poderia suprir ou pagar a dívida que ele tinha com Deus mediante seus pecados. E ele descobre que só através da salvação na pessoa de Jesus Cristo, através da graça, ele poderia alcançar essa justificação perante Deus, ser justificado. Significa, irmãos, vamos dizer aqui, só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz, a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo, como está em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, veja bem. A nossa justiça perante Deus é trapo de imundícia. Então não é a guarda do sábado, não é a guarda do domingo, não é a guarda da segunda, não é uma observação de um rito judaico, tá? Infelizmente estão implementando dentro das igrejas símbolos judaicos, colocando a arca, né? Exemplares da Arca da Aliança como se fosse, e outras coisas a mais, para de alguma forma, não sei, através, não sei o que eles querem dizer, sei lá, através de um sacrifício, de uma boa obra, mas nada disso, irmãos, nada disso acrescenta na fé de ninguém para a salvação. Nossa salvação é pela fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Por exemplo, existe por volta, irmão, de 613 mandamentos.
por volta de 613 mandamentos. E isso em vários contextos, né? Fora o decálogo, que são os 10 mandamentos, os principais. Mas ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Vamos ler aqui. Romanos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, irmãos, ninguém vai ser justificado perante Deus porque diz que cumpriu a lei. Porque não há nenhuma carne, nenhum ser humano que conseguirá cumprir esses mandamentos, esses preceitos. Ninguém conseguiu cumprir, irmãos. Só o Senhor Jesus Cristo conseguiu esse ato. Por isso que neles pela fé somos salvos. E o que diz aqui, irmãos, o texto que nós lemos, no versículo 20, diz assim: porque pela lei, no final do versículo 20, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E para que serviu a lei, como diz a Bíblia? A lei só serviu como um aio, irmãos. E o que é um aio? Apenas um tutor, um instrutor. A lei só serviu para se revelar o pecado. E quando esse pecado era revelado, o que merecíamos era a morte. Ou seja, sem lei, não tem como atribuir culpa a ninguém. E a lei serviu nada mais, nada menos para isso, só para nos mostrar o que é o pecado. O pecado não serviu como salvação. Não serviu como um ato de salvação. Olha o que diz a Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Ou seja, já que querem guardar algum preceito da lei, algum mandamento, por exemplo, aqueles que guardam o sábado, então que guarde todos os outros mandamentos. Porque se tropeçar em um só ponto, vai se tornar culpado de todos. Aí fica uma pergunta no ar. Se eu observo, se eu guardo o sábado, se eu guardo o domingo, ou se eu, por exemplo, se eu sou adepto da circuncisão, algo que era dos preceitos judaicos, que tipificavam Cristo, se eu ainda sou adepto dessas práticas, eu pergunto, por quê e para que Jesus morreu na cruz? Se eu, sabendo disso tudo, que ele veio e morreu na cruz, cumpriu toda a lei, fez justiça perante Deus por causa de nós, que nós não tínhamos como se justificar, mas ele nos justificou pela graça e pela fé nós somos salvos. Sabendo disso, eu ainda guardo sábado, guardo o domingo, que seja, ou eu sou adepto da circuncisão, ou algum outro rito judaico. Serviu de quê o sacrifício de Cristo? Ele não seria nulo? Então ninguém, irmão, ninguém é justificado perante suas obras, nem o ritual que ele queira fazer, nada disso. Amém? Nada. Se a justificação veio pelas obras, para que Cristo veio a morrer, irmãos? Não é verdade? Não. Na visão de uns não valeu de nada. Vamos ler aqui, ó, Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Justificado pela fé, somos justificados perante Deus pela fé, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, no pagamento da nossa dívida na cruz do Calvário. Romanos 4, 24 e 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta o que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação.
Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Gálatas capítulo 3, vamos ler, irmão. Gálatas capítulo 3, versículo do 11 ao 14, diz assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito Santo. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Amém, irmãos? Quem quiser viver da lei, que viva por ela. E quem é capaz de cumprir? Ninguém foi capaz de cumprir. Ninguém. Por isso se conclui, e o Senhor Jesus Cristo é quem cumpriu. Detalhe, irmão, mediante esse ato de justificação, o que acontece, irmãos? Mediante isso tudo, por exemplo, um tribunal normal, aquele que é inocente é justificado. Não é verdade? Aquele que é inocente é justificado, ou seja, justifica-se o inocente e o condenado e condena o culpado. Não é verdade? Num tribunal normal, justifica-se o inocente e condena o culpado. Para Deus, no tribunal de Deus, irmão, o que aconteceu nesse ato de justificação? Deus condenou o inocente. Deus condenou o inocente e justificou o culpado. Ou seja, o inocente absorveu a nossa dívida. O inocente, ele absorveu a nossa dívida. E quem era o culpado nessa história? O culpado nessa história era toda a humanidade. Nós éramos culpados, nós merecíamos morrer, nós merecíamos a morte eterna. E Jesus era o inocente. Só que ele se fez maldito por nós. Olha o texto aqui que nós lemos aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele era o inocente. Nós o culpado. Nós não merecíamos a vida eterna. Nós não merecíamos viver. Nós merecíamos a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus, o inocente, se fez culpado para salvar a mim e a você. Você está vendo que poderoso, quão poderoso é, irmão, essa justificação, quão valiosa é? E que ainda tem alguém que de alguma forma quer se justificar perante Deus com suas obras? Coitado do homem, irmãos. Coitado do homem. Jesus se fez maldito por nós. Através da sua justiça, através da sua inocência, ele retribuiu a ele toda a nossa culpa para nos salvar. Esse é o grande amor de Deus, essa é a graça, o favor imerecido que transparece para todos aqueles que pela fé crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E glória a Deus por isso. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Ou seja, o que é anistia, irmão? É algo... Vamos ler aqui de novo. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão. Vamos ver, irmão, no dicionário o que significa anistia? Só a título de nosso entendimento. Anistia, vamos lá. O que significa essa palavra anistia?
Afinal de contas, irmãos, estamos numa escola bíblica e vamos aprender. Anistia. Deixa eu ver aqui, irmãos. No dicionário. Anistia. Anistia. Anistia significa esquecimento, perdão em sentido amplo. No ato jurídico, ato do poder público que declara impuníveis delitos praticados até determinada data por motivos políticos ou penais, ao mesmo tempo que anula condenações e suspende diligências persecutórias. Esquecimento, perdão. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia, um esquecimento dos seus delitos. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 11. E o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Nós que merecíamos a morte, nós que merecíamos ser condenados, agora tudo mudou. Aquele que era o culpado, foi justificado perante aquele que era inocente. Pegou toda essa culpa, assumiu essa dívida. Amém? Assumiu essa dívida. E esse status foi modificado. Aquele que merecia a morte, aquele que merecia ser condenado, agora são justificados, santificados perante Deus. E glória a Deus por isso. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 7 diz: Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, quem observa a palavra de Deus e a pratica é considerado justo. Haja visto que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. O que houve que no mesmo instante, quando ele reconhece que o culpado é ele, e ele clama a Jesus mesmo na cruz, Jesus concede a oportunidade de estar com ele no mesmo dia no paraíso. Ou seja, alguém que era injusto foi se feito justo porque reconheceu, confessou que o que estava no meio era o inocente e ele era o culpado. E pela graça de Jesus, ele também foi alcançado para estar com Jesus. Glória a Deus por isso. Terceiro tópico, a santificação do novo homem. Falamos sobre o novo nascimento, a regeneração, que são sinônimos. Falamos da justificação do novo homem, como ocorre esse ato de justiça, alguém que estava, que merecia ser condenado à morte, e através de Jesus Cristo foi justificado pela morte de Cristo no Calvário, que pagou essa dívida do homem pecador, mesmo sendo inocente, veio sobre ele, como relata o profeta Isaías no capítulo 53, tomou nossas dores. Enfim, irmãos, agora vamos falar sobre a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Tópico 1, a santificação, subtópico 1 do tópico 3, a santificação
como posicionamento no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como um justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Vamos ler, irmão, Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso, irmãos. Note que o apóstolo Paulo, nas suas saudações e considerações, a igreja, ao começar essa epístola, essa carta, no versículo 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo, chamados santos. E o que essa palavra santo significa, irmão? Santo nada mais é que separados, ou seja, separados do mundo, separados da cultura, separados do contexto secular, ou seja, aqueles que se separam, se abstêm do que o mundo tem a oferecer para agradar a Cristo. Esses são os santos. Tá, ok? Por isso Paulo diz, chamados santos, a igreja de Jesus Cristo. Note, irmãos, que a igreja de Corinto era uma igreja que dava trabalho. Muitas vezes Paulo teve que exortar eles. Por exemplo, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim, de 1 Coríntios: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Note que no capítulo 1, Paulo chama os santos. Lá no capítulo 3, versículo 1, chama eles de carnais, como meninos ainda. Ou seja, nada mais é santo, nada mais é que separados, aqueles que estão separados de todo esse contexto secular, aqueles que querem agradar a Deus. Amém, irmãos? Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Agora vamos no subtópico 2 do tópico 3, que vai falar sobre esse processo. Santificação como processo. O novo homem, Cristo, ainda que seja visto como santo, realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Vamos ler aqui Efésios capítulo 13, Epístola aos Efésios, capítulo 13, capítulo 4, melhor dizendo, desculpa, irmãos, e versículo 13. Até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, essa santificação como processo é diário, irmãos, todos os dias. Nós temos que lutar. Como Paulo disse que a nossa luta é intensa entre a carne e o espírito. Nós temos que lutar, nós temos que progredir nesse processo de santificação até chegar na estatura de varão perfeito, ao qual Deus tem para cada um de nós. É todos os dias, todos os dias. E no contexto da salvação, se a gente não lutar para que isso aconteça, para alcançarmos essa estatura de varão perfeito perante Deus, nós podemos sim perder a salvação. Lembra do que nós vimos a respeito da salvação, que é Deus quem procura o homem, Deus dá oportunidade, e através do livre-arbítrio o homem pode responder negativamente ou positivamente. Através da fé, ele pode ser regenerado, nascer de novo, justificado. Porque a regeneração, o novo nascimento, irmão, está automaticamente ligado à justificação. Assim que o homem confessa que Jesus é o Senhor da sua vida, ele é justificado perante Deus. Porém, o processo da salvação requer tempo, melhor dizendo, o processo da santificação requer tempo, é um progresso. Amém? Vamos lá. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Desculpe, irmãos. 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 16. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível. Ou seja, aquilo, irmãos, que vai nos auxiliar e nos ajudar nesse progresso de santificação é a palavra de Deus. Amém? Terceiro subtópico do tópico 3, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, irmãos. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quanto mais nos santificamos, mais parecido com o nosso Senhor Jesus, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Irmãos, sem a santificação ninguém verá a Deus. Por isso nós temos que seguir essa paz com todos e a santificação. Todos os dias lutarmos para que isso aconteça. 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Qual o nosso modelo, irmãos, no processo da santificação? Quem é o nosso modelo? Quem é esse ícone da santificação? É Jesus Cristo. Então, quando nós estamos no intento de alcançar essa perfeição, esse status de varão perfeito, olhamos para Cristo, porque nenhum homem é perfeito, só Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para as nossas vidas. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celestial, porque lá não entra pecado. Irmãos, isso é sério. Isso é sério para nossas vidas, principalmente nos dias atuais ao qual vivemos, aonde há uma vasta proliferação, irmãos, de profecias, e você vai ser bem-sucedido, você vai ser rico, você vai ter aquilo e aquilo outro, mas nada se diz a respeito, não tem nenhuma profecia a respeito de que nós temos que nos converter, nós temos que nos humilhar perante Deus, nós temos que nos santificar para agradar a Deus. E essa é a palavra que tem que ser mais pregada e frisada nos dias de hoje, de processo de santificação. Devemos nos tornar mais santos perante Deus, mais separados de todo o contexto do mundo e não termos como normal, às vezes, algumas práticas que o mundo tem como normal. Não podemos ser influenciados pelo mundo, temos que influenciar o mundo com uma vida santa, com uma vida de adoração a Deus, de separação para Deus. Amém? Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Conclusão: quem recebe Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos, que está em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. E o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Amém. Então, irmãos, vamos seguir a cada dia, lutar para que esse processo da santificação seja notório em nossas vidas.
Vamos lutar para que isso aconteça. Vamos lutar, irmão, contra o pecado. Somos pecadores. O pecado na nossa vida, irmãos, não é algo normal. O pecado na nossa vida é um acidente, é o que aconteceu. Mas vamos fazer de tudo para agradar o Senhor no processo da santificação. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que Ele nos fez um novo homem através da pessoa de Cristo Jesus. Nós não temos capacidade para nos justificar perante Deus. Nós não tínhamos capacidade para pagar essa dívida, e essa dívida foi paga pelo precioso sangue de Cristo, que é mais precioso que a prata e que o ouro. E glória a Deus por isso. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Glória a Deus que chegamos no final desse primeiro trimestre de 2020. Espero que essa aula venha a ser de grande valia e enriquecimento na sua vida espiritual, no seu entendimento, no seu conhecimento, que venha agregar para a glória de Deus. Claro que conforme as outras aulas, iremos fazer de tudo para nos aperfeiçoar cada dia, para melhor auxiliarmos irmãos. Amém? Como prometido, irmãos, eu quero vos falar a respeito da nova lição do segundo trimestre de 2020. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Amém? Tá aqui, irmão, nova revista. Glória a Deus por isso. Lições bíblicas, segundo trimestre de 2020. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Tá aqui a nova revista, irmãos. Bonita. Tá? Eu sou chique porque a minha é de capa dura. Tá bom, irmãos? E onde vai ser baseada essa lição, irmãos? Na epístola ou carta aos Efésios, tá ok? E a primeira lição tem por título Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Não perca a oportunidade, você que tem, glória a Deus, você que ainda não tem, tente adquirir. E se não conseguir devido a todo esse processo que estamos passando, mesmo assim vamos prosseguir com a lição, tá ok? Deus abençoe a todos. Não deixe de se inscrever, de dar o seu famoso like, o joinha aí, para que esse vídeo, irmãos, alcance o maior número de pessoas. Amém? Deus abençoe a todos, continue orando pelas nossas vidas, para que possamos sempre estar trazendo o melhor para os irmãos, porque afinal de contas, nós somos a igreja de Deus e a igreja de Deus merece o melhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.